Estamos em 2024 e neste ano o blog Sete Cantos do Mundo completa 10 anos. Como parte de uma série de conteúdos que eu vou começar a trazer ao longo deste ano para comemorar os 10 anos do blog, hoje eu vou contar sobre como foi o meu primeiro mochilão e vários erros que eu cometi nele, que hoje eu faria completamente diferente. Erros estes que você não vai cometer ao planejar o seu primeiro ou 56º mochilão. Essa viagem, na verdade, aconteceu 4 anos antes do blog nascer, mas eu acredito que foi nessa viagem que aquele bichinho me picou. Sabe o bichinho da viagem? Então, de certa forma, tá relacionado com o início de tudo isso. O ano era 2010. Eu estava morando em Portugal, fazendo o meu segundo intercâmbio. O primeiro foi na Disney. Essa aí sou eu, trabalhando num dos parques da Disney. E em 2010, então, eu estava fazendo o meu segundo intercâmbio, dessa vez em Portugal. Eu fui fazer um estágio na minha área, eu sou bióloga, e eu trabalhei num laboratório da Universidade do Porto. Essa história é papo para um outro momento. O ponto é, eu fui fazer esse intercâmbio já com aquela ideia de, no final do programa, fazer um mochilão pela Europa. É tudo perto, é tudo fácil. É óbvio que eu ia fazer um mochilão pela Europa. Eu fui no segundo semestre, logo quando começava o semestre letivo, que costuma ser entre agosto e setembro. Eu fui em setembro. E aí o meu estágio terminava em dezembro e foi aí que eu comecei meu mochilão. Ele começou então no Natal e durou 32 dias. Eu passei pelas seguintes cidades: Barcelona, Roma, Veneza, Viena, Praga, Berlim, Munique, Amsterdã, Bruxelas, Bruges, Paris e Bordeaux. É óbvio que, como mochileira de primeira viagem, eu ia fazer algumas coisas de maneira, digamos, não ideal. Eu listei, então, 8 erros que eu cometi para que você não cometa no seu primeiro mochilão. Eu queria muito fazer uma lista de 7 erros, porque eu gosto de fazer tudo com 7, né? Não sei porquê. Mas dessa vez eu cometi 8 erros e eu vou ter que falar 8 mesmo. Primeiro erro, fui no inverno. Talvez você até diga, mas eu gosto de frio. Mas aí eu te digo, meu amigo, minha amiga, que turistar, passar a maior parte do dia em lugares onde a temperatura está abaixo de zero, não é nada confortável, não é nada agradável. Quando você fica exposto ou exposta ao frio intenso por muito tempo, o seu corpo fica baqueado, você fica cansado realmente. Claro, se você for viajar para Portugal, Espanha, sul da Itália, whatever. Não tem problema nenhum, porque o inverno nesses lugares é muito tranquilo. Agora, se você for fazer um roteiro mais parecido com o meu, indo mais pro centro da Europa, norte e leste europeu, aí, meu amigo, o bicho pega. Hang on, Marie, hang on! Eu, por exemplo, nesse mochilão, eu peguei menos 15 graus. E vou falar, não é gostoso. Por exemplo, eu ia fazer um free walking tour, eu adoro fazer esses tours, e eu não via a hora de entrar no próximo café ou lojinha de souvenir. Eu não conseguia nem prestar atenção no guia de tanto frio que eu tava sentindo. Começa a doer o pé, doer as mãos, a orelha, o nariz. Você já não sente mais nada, dá até dor de cabeça. Fora que no inverno os dias são bem mais curtos, quanto mais pro norte você for, mais curtos. O sol, quando ele aparece, ele é bem marromeno, como a gente diz lá na Dinamarca, né? É sol luz de geladeira, que só ilumina, mas não esquenta. Aquele sol pálido. As paisagens também não são assim tão atraentes, né? Porque a vegetação tá toda morta, tá tudo meio cinza, meio marrom, meio... Se você, assim como eu, também gosta de fazer trilhas, estar na natureza, as trilhas fecham nessa época, por motivos óbvios, né? Tudo cheio de neve, questão de segurança. Fora que muita coisa bacana para visitar pode estar fechado para manutenção ou sei lá. Por exemplo, eu fui para Paris e eu queria subir na Torre Eiffel lá na pontinha e não pude, porque estava fechado para manutenção. Então eu só consegui subir ali no meio. Então você pode se frustrar e congelar. Segundo erro que eu cometi, eu fiz um roteiro extenso demais. Eu quis comprimir o maior número de cidades no tempo que eu tinha. Foram 12 cidades em 32 dias, o que dá uma média de 2,7 dias por cidade. Vou falar pra vocês que isso foi muito pouco. É muito pouco, né? Pra você conhecer um lugar. Até mesmo pra fazer a parte turística. Imagina então você se conectar com o lugar, com a cultura, com a língua, com a comida. Não dá. Fora que é cansativo demais, porque você recém chegou de uma movimentação, de um traslado, você já tem que estar com a cabeça ali no roteiro, no que você vai fazer, e pensando que no dia de amanhã, ou logo depois de amanhã cedo, você já vai ter que pegar o próximo transporte para ir para o próximo local. Ó,
Cansei só de falar. E também, você querer colocar muita coisa num espaço de tempo curto te dá pouca flexibilidade para possíveis imprevistos. Porque eles são o quê? Imprevistos. Então você não sabe quando e se eles vão acontecer. Eu, por exemplo, tive um voo cancelado logo no meu primeiro dia do meu mochilão. Eu deveria sair às 6 da manhã, fui sair quase 12 horas depois. Eu passei o dia de Natal sozinha no aeroporto. Olha só que beleza. Então, se você tem um roteiro muito engessado, muito comprimido, com uma coisa em cima da outra, você não dá chance para adaptação caso você precise ou queira. Pausa pro chazinho. Erro número 3. Eu levei uma mochila muito grande, muito maior do que eu realmente precisava. Eu levei uma mochila de 70 litros. Gente, que vergonha. Hoje em dia, eu faria essa mesma viagem com uma mochila com a metade desse tamanho. A Foguetinha, pra quem não conhece, viaja comigo, inclusive, há 10 anos, junto com o começo do blog, e ela tem 35 litros. E dá pra viajar tranquilamente esse tempo aí e muito mais só com isso. Porque, gente, não precisa levar tanta coisa. Tudo bem que eu estava no inverno, e as roupas de inverno são mais volumosas e pesadas, mas mesmo assim, eu sei que eu levei coisas demais, que não precisava de tudo aqui. Em minha defesa, eu fui desapegando de algumas coisinhas no meio do caminho, porque os hostels tinham uma caixa de doação e eu fui deixando algumas peças para trás. Então, pelo menos eu me ajudei um pouquinho. Mas a mochila continuava grande. A verdade é que ninguém se importa com o que você está vestindo quando você está viajando. Muito menos na Europa. Acho que em lugar nenhum, viu? Acho que em lugar nenhum. Só a gente mesmo que acha que todo mundo vai reparar muito no que a gente tá vestindo. Chega num ponto que nem você mesma se importa. Você só quer mesmo é vestir algo confortável. Eu não estou defendendo que nós viremos todos hippies molambentos, mas leve em consideração que você não está indo para um desfile de moda. Sem contar que você pode incluir no seu roteiro alguns trechos feitos de avião com companhias low cost, aquelas companhias de baixo custo. E a passagem só é realmente de baixo custo se você não despachar bagagem, porque muitas vezes mesmo, para você incluir uma bagagem despachada, a tarifa dobra ou até passa, ou seja, o valor para você despachar a bagagem muitas vezes é maior que o valor da própria passagem. E aí acaba perdendo o sentido do low cost, certo? Então, se você for com uma mala menor, você pode não despachá-la e economizar. Ah, e eu não contente com os meus 70 litros nas costas, ainda tinha uma mochila de ataque que era até que bem grandinha. Era uma mochila dessas de escola, sabe? Mas ela era bem grandinha também. E tava bem cheia. Isso tem a ver com o meu erro número 4. Eu comprei muitas lembrancinhas pra todo mundo, em todo lugar que eu passava. Calma, eu não sou contra você comprar souvenirs e presentear as pessoas que você ama. Mas não seja freak que nem eu, que comprei pra todo mundo, em todos os lugares que eu passei. Aquela mochila minha que vinha aqui na frente estava lotada, abarrotada de quinquilharia e foi ficando cada vez mais pesada. E eu passei 32 dias carregando um monte de tralha. Louca mental! Isso também tem a ver com o meu erro número 5. Eu levei muitos livros enormes e desnecessários. Mano, eu levei um guia de viagem de 500 páginas ou mais. Com certeza tinha mais. Ele é gordo assim. Sabe aquele guia Europe on a Shoestring da Lonely Planet? É um guia famoso. Olha o tamanho desta Bíblia. Eu levei esse guia gigantesco, eu levei um diário, eu sempre levo, eu levei um livro, eu sempre levo, e 2 dicionários. Gente, eu levei 2 dicionários. Dicionário inglês-português e um dicionário de francês. Mas peraí, deixa eu me defender também. Estamos em 2010, entrando em 2011. Naquela época não tinham smartphones. Ou sei lá se existiam, mas na minha realidade não existia, tá? Eu tinha um celularzinho velho lá, um Nokiazinho, sei lá, que eu tinha um plano de minutos para poder falar com a minha família, né, com ligação internacional, e só. Não existia isso de você ter internet, Google Maps, tradutor, whatever, na palma da sua mão. Hoje, gente, hoje viajar é fácil demais, pelo amor de Deus. Mas eu garanto que era possível viajar naquela época sem um smartphone, porque eu fiz isso e eu sobrevivi. Me sinto velha falando essas coisas, a tia. E na minha época... Mas é verdade. Então aí, em minha defesa, era uma época em que não havia essa facilidade. Mas o guia, usei quase nada. Poderia ter estudado antes, anotado o que eu precisava e pronto. Dicionários, usei? Não. Um era de inglês, outro de francês, porque eu estava estudando francês e eu queria arrasar no meu francês na França. Eu consegui praticar, eu tava mandando bem, na verdade, mas acabei não precisando do dicionário, nem de inglês, nem de francês. E diário. Ah, isso eu continuo levando, continuo defendendo. Eu até hoje tenho, faço as minhas morning
pages, ou enfim, anoto coisas, acho super legal e válido. E livro, eu também sou a favor, porém, hoje em dia, eu levaria, como eu levo, o meu Kindle. Inclusive, está por aqui, que é esse dispositivo de leitura eletrônico que você coloca infinitos livros aqui dentro. Se você não tem um ainda, vou deixar um link aqui embaixo para você dar uma olhadinha. Erro número 6. Eu comprei o Eurail Pass sem estudar muito bem o roteiro e fazer muitas contas. E no fim eu descobri que para mim não valeu a pena. O Eurail Pass é um passe que te permite pegar um número determinado de trens, de trechos em trem, por um período determinado de tempo. Na época, eu comprei o que tem validade de 2 meses e eu poderia pegar 15 trechos de trem. Ele me custou 560 euros, numa época de euro a R$ 2,40. Pensa, hoje tá mais do que o dobro disso. Eu acho um passe de custo bastante alto pro que ele oferece. Por quê? Lembra que eu falei da correria? De você querer dar check em várias cidades e ficar maluca e ficar completamente exausta? Eu tenho pra mim que esse passe meio que te obriga a entrar nesse modo. Porque, por exemplo, eu em um mês eu usei 7, metade do que ele me oferece, e eu fiquei maluca. Imagina, se você extrapolar para 2 meses, é a mesma relação, certo? Você vai pegar um trem aí a cada mais ou menos 2, 3 dias, como eu fiz. Então, ele meio que te obriga a querer fazer um roteiro louco e você fica extremamente exausta. Então, eu não sei se ele realmente compensa. Fora que muitos trechos, principalmente aqueles mais longos, onde você pega um trem noturno, eles exigem que você faça uma reserva de assento. É obrigatória. Assento ou couchette, né? Aquela caminha para você dormir nos trens noturnos. E essa reserva pode chegar a custar uns 30 euros. Sim, a mais do que você já pagou, mais do que aqueles 560. Aliás, o mesmo passe que eu peguei naquela época, hoje está custando 620 euros. E o de um mês, 522. Só para vocês terem uma ideia. Com o euro aí, quanto que tá o euro? No dia em que gravo este vídeo, o euro está R$ 5,49. Tá caro, hein? Eita. Porque, na verdade, assim, ninguém nunca disse que viajar na Europa de trem é barato. Se você nunca foi pra Europa e tem essa ideia, saiba que você está redondamente enganado. Na verdade, eu acho que trem é o meio de transporte mais caro da Europa, se não me engano. Porque hoje em dia existe companhias de ônibus como a Flixbus, muito popular, onde você pode pegar trechos de 4, 5 euros. E tem, novamente, as companhias já citadas, as companhias aéreas low cost, que você também pode encontrar voos a preços muito acessíveis. Então, esse é o primeiro ponto a ser levado em conta. E depois, se você falar, não, eu quero ir de trem, bom, nesse caso, senta a bunda na cadeira e faz a sua lição de casa. Vê todos os trechos certinhos, quanto custaria individualmente e compara com o valor do passe, pelo tempo que você tem. Erro número 7. Eu não fiz seguro viagem. Ai, que viajante bem inexperiente de meia tigela que eu era, né? Mas faz parte, né? Erro de mochileira de primeira viagem. Pois é, pra minha sorte, não me aconteceu nada, nenhum problema de saúde, nem nenhum tipo de acidente. Mas a gente nunca sabe, né, gente? Você pode ter uma unha encravada, uma pedra no rim, ou, Deus que me livre, sofrer um acidente, a gente nunca sabe. E aí, depois você não quer ter aquela surpresa de ter uma conta de alguns milhares de euros chegando na sua casa para pagar o hospital. Fora que também te cobre questão de cancelamento de voo, extravio de bagagem e outras questões assim com a viagem em si. E é obrigatória para brasileiros na Europa, tá? Eu que não sabia, fiz tudo errado, tá? Mas você vai fazer um seguro viagem e eu vou deixar na descrição desse vídeo links de parceiros meus que te dão desconto e você me ajuda. É uma das formas que você tem de apoiar o meu trabalho para eu continuar compartilhando conteúdo de graça. Muito obrigada. Erro número 8, outro que eu tenho vergonha. Eu comprei Traveler Check. Se você é da geração Z, capaz que você nunca nem ouviu falar disso, Traveler Check é uma espécie de vale dinheiro. Você compra numa casa de câmbio esse vale dinheiro no valor que você quer e ele tá no seu nome e você só consegue trocar de volta por dinheiro em outra casa de câmbio autorizada e você precisa mostrar documento, precisa assinar. Era uma forma considerada mais segura para você levar dinheiro para outro país. Só que, o que acontece é que eu não precisei usar os Traveler Checks que eu levei, porque eu consegui me virar bem com o dinheirinho ali que eu ganhei da Bolsa de Portugal, mais as outras formas de dinheiro que eu levei na época. E esse eu deixei como última instância, como última opção. E eu não precisei. E eu voltei pro Brasil. No Brasil, para trocar de volta aquilo para ou euro ou real, tinha um monte de taxa, tinha que converter para várias moedas, não valia a pena. Em 2016, eu fui morar na Dinamarca e falei, vou levar comigo, porque em algum momento eu vou estar na zona do euro e vou trocar. Eu só consegui trocar em 2018, se não me engano, em Amsterdã, e foi um
parto conseguir encontrar um lugar que ainda aceitasse essa meleca. E eles me cobraram uma taxa altíssima, sei lá, uns 50 euros, não sei, vai. Foi uma taxa bem alta para poder trocar esta bodega. Então, se algum tio vier te sugerir, Oh, meu filho, compre Traveler Check porque é a forma mais segura de viajar. não caia nessa. Hoje em dia existem infinitas formas mais seguras e práticas de levar o seu dinheiro. E eu também vou deixar na descrição deste vídeo os links de alguns cartões multimoeda que eu uso e que salvam vidas no exterior, com as melhores taxas de câmbio que você vai encontrar no mercado. Esses foram os principais erros que eu cometi no meu primeiro mochilão. Eu espero de verdade que você planeje o seu primeiro mochilão melhor do que eu planejei o meu e não cometa esses erros de principiante. Se você já teve uma experiência de um primeiro mochilão, conta aqui pra mim alguns dos erros que você cometeu e que você faria diferente hoje, pra gente dar risada junto. Te convido a se inscrever no canal caso não seja inscrito ou inscrita. Não esquece de deixar um joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!